A carta de Paulo aos Filipenses, depois de mais de um ano trabalhando nela. Demos uma pausa na pandemia para estudarmos o Salmo 23, mas retornamos e aí chegamos ao fim. A gente vai estar lendo o capítulo 4, a partir do versículo 10. Então, os irmãos puderem abrir, acompanhar a leitura, ou convidar aqueles que possam, fiquem de pé. Eu estou lendo do 10 ao 23. Filipenses capítulo 4, verso 10 ao verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos nas minhas tribulações. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial, onde podemos meditar na Tua Palavra, onde podemos ouvir o que ela nos tem a dizer, que possamos, uma vez recebendo essa mensagem, aplicar em nossas vidas, como foi pregado domingo passado, ó Deus, aplicando todo o ensinamento, tudo o que temos visto e ouvido do apóstolo Paulo. Abençoa essa igreja, cada irmão que faz parte dela, que possamos ser uma igreja parecida com a igreja de Filipos, que possamos aprender, ó Deus, o seu exemplo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podem sentar, meus irmãos. Título bem simples para essa mensagem, uma palavra de agradecimento. Então, Paulo aqui, ele conclui sua carta agradecendo. Alguns teólogos chegam a dizer que o principal propósito dessa carta seria esse agradecimento que Paulo faz à igreja, né? Paulo está numa situação difícil, Paulo recebe algo da igreja e, vendo o que a igreja fez por ele, agradece, louva ao Senhor pela vida daquela igreja. Infelizmente, a gratidão, ela não é muito demonstrada pelo povo de Deus, pelos crentes, pelo povo de Deus do Antigo Testamento. Parece que temos uma certa dificuldade em agradecer ou em demonstrar a nossa gratidão para com os outros. Por exemplo, no Antigo Testamento, o povo de Israel
das formas que ele foi conhecido ao sair da escravidão do Egito foi justamente o oposto da gratidão, que poderia ser colocado como a murmuração, a reclamação. Estudando o livro de Êxodo e Números principalmente, podemos observar uma série de vezes em que o povo de Israel murmurou, em que o povo de Israel, em vez de agradecer o grande livramento que Deus havia trazido para ele, estava reclamando, estava resmungando. Eu separei alguns momentos, por exemplo, Êxodo capítulo 15. Se você quiser só escutar, não tem problema, eu vou lendo. Êxodo capítulo 15, versículo 24. O povo tinha saído do Egito, o povo tinha visto os milagres das pragas contra os egípcios, tinha visto o mar se abrir, né? E vendo esse milagre, sentindo uma necessidade, começa a reclamar. Êxodo 15, 24 disse: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Aqui o momento foi onde as águas eram amargas, né? E aí Moisés joga um arbusto lá e as águas se tornam doces, prontas para beber. Capítulo 16, versículo 2: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Deus vai mandar aqui o maná. Então, o povo de Israel estava sempre reclamando. Deus manda o maná, mas o povo continua murmurando. No versículo 12, diz assim: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Deus dá o maná, supre a necessidade. O povo, em vez de ficar satisfeito, reclama, porque não tinha carne. Reclama de um jeito que chega a dizer: olha, melhor era lá no Egito, melhor era a escravidão, porque lá nós tínhamos o que comer, nós comíamos carne. Aqui nesse deserto vamos morrer de fome. Capítulo 17, versículo 3: tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? A gente fica lendo e eu fico assim impressionado, né? Deus ia fazendo milagres atrás de milagre, as pragas no Egito, um mar, né, sendo aberto para o povo passar de pés enxutos, uma comida que cai do céu, bastava o povo chegar lá e colher, e o povo achava que em algum momento Deus ia simplesmente jogar: agora não é mais de fome não, o Senhor vai matar a gente de sede. Nesse momento aqui, no capítulo 17, é onde Moisés então fala a rocha, e a rocha então dá água para o povo de Israel. O povo de Israel está sempre murmurando. Números capítulo 11, um outro momento onde Moisés registra a murmuração do povo de Israel. Do 1 ao 6 diz: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Mas a ideia aqui da murmuração, mais uma vez, o povo reclamando de alguma situação que eles estavam
passando. Pouco mais à frente, capítulo 14 de Números, versículo 1 ao 4, também fala de murmuração. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. O povo de Israel não podia enfrentar algo diferente que estava reclamando, estava murmurando. 2 capítulos à frente, 16, verso 12 e 14, mais um registro de murmuração. Mandou, 16, verso 12 a 14. Mandou Moisés chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Porventura é coisa de somente que nos fizeste subir de uma terra que emana leite e mel, para fazer-nos morrer neste deserto. Senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Aqui vemos 2 homens reclamando contra a liderança de Moisés. Na verdade, não reclamavam contra Moisés, reclamavam contra o próprio Deus. Capítulo 20, versículo 2 a 5. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés, e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Situação já parecida com aqueles que tinham passado anteriormente. Necessidade de água. Parece que eles não aprendiam. Mesmo em situações já passadas, o povo de Israel continuava reclamando. Capítulo 21, verso 4 e 5. Então partiram... verso 4 e 5. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo novamente falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então não agradeciam e reclamavam a cada passo que davam. Uma das marcas desse povo que viveu no deserto foi justamente essa: a murmuração, que pode ser um antônimo ou algo contrário à gratidão. Paulo, ele chega a usar justamente este povo como exemplo negativo para que a igreja não siga. 1 Coríntios capítulo 10, ele usa justamente a murmuração, dentre outras coisas, mas a murmuração como algo a ser evitado pela igreja de Jesus Cristo. Capítulo 10, versos 6 e 7. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles, a nação de Israel, cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Pulemos agora para o verso 10, que fala justamente deste problema. Ele cita aqui alguns, mas o 10 vai especificar a murmuração. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Devemos considerar o exemplo de Israel nesse aspecto como algo negativo, algo que deve ser
evitado pela igreja de Jesus Cristo. A lição, diante do texto que nós lemos em Filipenses e diante do exemplo de Israel, é que a gratidão deve ser a marca de todo crente verdadeiro. Se você e eu somos crentes verdadeiros no Senhor, a gratidão tem que estar nos nossos lábios. A gratidão tem que estar nos nossos atos. Porque, no mínimo, Jesus já te livrou da condenação eterna, através de sua morte e ressurreição, através do seu sacrifício. Então, cada crente, independente de sua situação ou de sua posição, se é um cristão verdadeiro, deve ter a gratidão como uma de suas marcas. A pergunta que eu quero responder é por quê? Porque a gratidão deve ser uma das marcas de todo cristão verdadeiro. Baseado em Filipenses 4, do 10 ao 23, o apóstolo nos dá pelo menos duas razões. Duas razões porque eu e você, sendo crentes verdadeiros, precisamos ter a gratidão nos nossos lábios e nos nossos atos. Então, a primeira razão, o primeiro porquê que a gratidão deve ser uma marca do crente verdadeiro. Porque ela, a gratidão, quando expressada, reconhece o trabalho e interesse que foram demonstrados. Paulo, ao expressar essa nota de gratidão, ele está demonstrando que reconhece o que aquela igreja fez por ele. O que aquela igreja, desde que Paulo esteve lá na cidade de Filipos, até aquele momento, 10 anos depois, estando preso, a igreja então demonstrou pelo apóstolo, e ele está reconhecendo. A ideia é, quando eu agradeço, eu estou reconhecendo o que as outras pessoas fizeram, reconhecendo o interesse, reconhecendo o cuidado, reconhecendo a ação de outros por nós. Por isso que a gratidão deve estar nos nossos lábios e na nossa atitude. Vejamos então o que Paulo reconhece da igreja de Filipos. Primeiramente, ele reconhece que esse interesse da igreja, o que ela fez nesse momento, ela enviou um homem com ajudas financeiras, com donativos para o apóstolo, que estava então numa situação difícil. O apóstolo Paulo estava preso. Então, que esse interesse demonstra uma preocupação daquela igreja pela vida do apóstolo. A gente percebe isso no versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o vosso interesse, a vossa preocupação com essa atitude. Uma atitude que supre as necessidades do apóstolo de várias maneiras. É uma demonstração que aquela igreja, ela se preocupa, ela se interessa, ela está envolvida com aquele homem, com o apóstolo. Não era só uma oferta aqui em donativos, é bom a gente entender isso, mas o próprio Epafrodito poderia ser considerado uma oferta da igreja para o apóstolo Paulo. A Epafrodito leva o que a igreja reservou para o apóstolo, para o seu sustento, mas o próprio Epafrodito estava lá para servir o apóstolo, para prestar ajuda, para fazer afazeres. Seria em um determinado período de tempo alguém para ajudar o apóstolo. Parecido com o que Paulo diz, por exemplo, em Filemon, também uma carta escrita da prisão. Já estudamos ela em cultos de oração. Paulo, de alguma forma, conhece um homem chamado Onesíforo. Ele era escravo de Filemon,
havia feito algo contra o seu senhor, provavelmente havia roubado e fugira para bem longe. E aí ele encontra Paulo. Em algum momento ele encontra o Evangelho. E este homem, ele é salvo por Jesus Cristo. Uma vez salvo, Paulo vai enviar ele de volta para Filemon. Mas no versículo 12 e 13 diz o seguinte: eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. A ideia era que Paulo poderia usar Onésimo. Eu disse outro nome? Disse não, né? Acho que eu disse errado, né? Pode me corrigir. Onésimo, né? Não sei de onde eu tirei o Onesíforo, acho que é outro, estava lendo outro estudo. Onésimo, de volta então, mas Paulo diz: olha, eu poderia ficar com ele para o meu serviço, para me ajudar em seu lugar. Eu sei que você não teria problema com você permitiria, mas eu vou te mandar de volta para que ele possa ser mais útil a você. Epafrodito, ele veio não só para trazer um donativo, mas para prestar assistência, ajuda o apóstolo Paulo, que estava preso, não podia trabalhar, não podia agariar recursos com o seu próprio esforço para pagar lá a sua prisão. E aí as igrejas se envolviam. Filipenses, a igreja de Filipos, se associava com o apóstolo Paulo. Mesmo 10 anos depois, essa igreja estava pronta para servir. Além de reconhecer esse interesse naquele momento, ele reconhece que esse interesse é um interesse antigo. Não foi algo que eles demonstraram naquele momento. Rapaz, descobrimos aqui que o apóstolo foi preso, vamos tentar fazer alguma coisa. Não, era algo antigo. Voltando lá para Filipenses, o versículo 16 diz o seguinte: porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez. Vamos ficar aqui. A ideia é, Paulo reconhece que essa igreja, no seu ministério, desde que foi fundada, era uma igreja que estava envolvida com o apóstolo. Essa expressão, até para Tessalônica, nos leva de volta para Atos, capítulo 16 e 17. Capítulo 16, nós já lemos, fala da fundação da igreja. Fizemos até uma retrospectiva semana passada. Paulo fora preso, fora solto, e no capítulo 17 é dito: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. De Filipos, onde Paulo passou alguns dias, provavelmente poucos dias, em torno de 2 semanas, onde ele fundou a igreja, deixou membros convertidos, entendeu que podia avançar na sua viagem missionária. Ele vai para a próxima cidade, onde ele passa também um período evangelizando e funda uma igreja. Que cidade é essa? Justamente a cidade de Tessalônica. Paulo deixa um local e vai para outro. E já naquele outro local, a igreja que ele havia fundada se mobiliza para auxiliar o apóstolo Paulo. Então, desde a fundação da igreja, Paulo reconhece: olha, vocês, né? E é interessante que ele diz: olha, eu tenho até outras igrejas fundadas, mas só vocês se comprometeram em me ajudar. Então, do início a praticamente fim do ministério. A prisão de Roma ainda não é o fim do ministério. Paulo ainda vai ser solto, passar em torno de 2 ou 3 anos, ainda pregando o evangelho, e aí sim voltará a ser preso a fim de ser morto, decapitado também em Roma. É quando ele escreve a carta, a segunda carta dele a Timóteo. Segundo Timóteo expressa então já o fim. Mas a ideia é que essa igreja, ela está envolvida
desde o início do ministério daquela igreja com o missionário, está apoiando, está incentivando, está retribuindo aquilo que receberam. E Paulo também reconhece que esse interesse demonstra a generosidade daquela igreja. No texto de Filipenses capítulo 4, é dito que 2 vezes para Tessalônica, a igreja de Filipos mandou ajuda. Era uma igreja que constantemente só não ajudava quando não tinha as oportunidades, quando realmente não tinha jeito, mas quando apareciam as oportunidades, a igreja ajudava. Nessa expressão 2 vezes, ela se torna mais especial quando sabemos o tanto de tempo que Paulo passou na igreja, na cidade de Tessalônica. Os estudiosos, os teólogos, sugerem que Paulo passou, no máximo, em Tessalônica 5 semanas. 1 mês e 1 semana. E mesmo em um curto período de tempo, aquela igreja envolvida na expansão do evangelho, envolvida no projeto missionário, envolvido com um apóstolo que a fundou, manda 2 vezes ofertas para suprir as necessidades do apóstolo. Paulo, ele agradece, ele é grato, porque a igreja, desde o início do ministério, está auxiliando, está o ajudando, está então colocando em prática os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Essa expressão 2 vezes, ela pode ser enaltecida ou bem lembrada não somente pelo período de tempo que Paulo teve na cidade de Tessalônica, mas também pela situação da igreja de Filipos. Por exemplo, Paulo, na 2ª carta aos Coríntios, incentivando aquela igreja a ser uma igreja que oferte, uma igreja que sustente, que ajude os necessitados. Está pedindo aqui que a igreja levante uma oferta para ajudar os irmãos de Jerusalém. Ele fala que as igrejas da Macedônia, a qual Filipos faz parte, porque era daquela região, era uma igreja que não tinha tantos recursos para dar. Olha o que ele diz no capítulo 8, do 1 ao 3, da 2ª carta aos Coríntios. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Uma igreja que, em meio à tribulação, à perseguição, então, não estava esperando um tempo fácil, um momento que esteja tudo tranquilo, para, não, agora sim dá certo ajudar, está tudo beleza? Não. Em meio à tribulação, em meio à profunda pobreza, superabundou a grande riqueza de sua generosidade. Mesmo sendo uma igreja pobre, sendo uma igreja que não tinha grandes recursos, essa igreja auxiliou, ajudou de forma generosa o apóstolo Paulo, de forma que ele diz que suas necessidades foram supridas. Foi o bastante para que ele pudesse pregar o evangelho. Foi o bastante para que ele não precisasse perder tempo trabalhando, como ele vai fazer em Corinto, mais na frente, onde ele tinha que trabalhar e ensinar. Em Tessalonicenses não. A ideia é que a igreja de Filipos estava auxiliando, estava então sendo
aquela que supria, né, sendo usado por Deus para suprir as necessidades do apóstolo Paulo. Devemos ser assim, irmãos. Devemos ser gratos a Deus, devemos ser gratos àqueles que cuidam da igreja, que trabalham na obra do Senhor. Tendo a igreja de Filipos como exemplo, precisamos nos envolver mais ainda no sustento dos nossos missionários e servos do Senhor. Eu costumo dizer que nós já somos uma igreja que tem auxiliado os missionários. Isso deve ser feito com mais e mais ênfase, porque isso é uma demonstração de gratidão. Você e eu estamos aqui hoje porque pessoas se preocuparam em pregar o Evangelho nesta comunidade, em pregar o Evangelho neste local. Pessoas vieram de outros locais, saíram de suas casas, e hoje nós temos pessoas salvas aqui no Parque Santa Rosa, na Rua Inambrito, pessoas aqui da Redondeza. Devemos ser gratos a Deus e devemos valorizar, sim, aqueles que pregam o Evangelho, aqueles que se colocam à disposição. Nem todos nós podemos ir para outros locais, nem todos nós podemos sair das nossas casas, mas há irmãos, há missionários, há pessoas que se dispõem a fazê-lo. Nós devemos valorizar, nós devemos investir. Ao vermos então pessoas que se dispuseram a fazer, passando por necessidade, devemos orar, sim, devemos se comunicar com eles, demonstrando a preocupação, mas devemos também meter a mão nos nossos bolsos e auxiliar os nossos irmãos. É uma das formas de nós participarmos. Podemos orar, devemos fazê-lo, podemos ir, há alguns que vão fazer isso, né, estão fazendo aqui, vão fazer em outros locais, mas há a forma também de sustentar os nossos irmãos. É uma forma de agradecer aquilo que outros já fizeram por nós. É uma forma de se envolver nessa obra tão árdua, né, que nem todos querem fazer, que nem todos podem fazer, embora a responsabilidade de pregar o Evangelho seja de todos, minha e sua. Onde a gente esteja, é necessário enviar também para outros locais, e há pessoas que se dispõem a isso, e devemos então valorizar, devemos reconhecer aqueles que estão cuidando do rebanho de Cristo. O próprio Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira epístola, ele traz uma nota quanto a isso. Capítulo 5, versículo 17, falando à igreja, era uma carta que deveria ser lida na igreja, embora se direcionasse a Timóteo, era para a igreja. Ele diz, capítulo 5, versículo 17: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra. Essa expressão, dobrados honorários, é a ideia de aspecto financeiro mesmo. A igreja deve reconhecer e deve estar participando junto daqueles que ministram a palavra, junto daqueles que pregam o Evangelho, junto daqueles que têm disposto suas vidas para aquela ação, para aquele trabalho. Eu e você, como igreja, nós não podemos ser omissos a isso, não podemos fugir a essa responsabilidade, deixar os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos missionários passarem por necessidade, estarem aí precisando de algo para o ministério, para o sustento da sua família, e nós fecharmos os olhos quanto a isso. Essa igreja, ela não fechou os olhos, ela esteve auxiliando o apóstolo,
desde o início da sua fundação até o fim do seu ministério. Que assim nós também possamos fazer pelos nossos irmãos. Mas além dessa primeira razão, que é reconhecer o que a igreja fez, uma segunda razão, porque a gratidão deve ser uma das marcas de todo cristão verdadeiro, é que porque ela, a gratidão, é uma demonstração de nossa satisfação e contentamento. Quando nós agradecemos, nós demonstramos que estamos contentes, que estamos satisfeitos. Lembremos de novo do exemplo de Israel. Sendo tirado da escravidão, eles não deveriam reclamar, eles deveriam agradecer, eles deveriam confiar no cuidado do Senhor. O Senhor não ia fazer todos aqueles milagres diante de Faraó para deixar o seu povo morrer no deserto. Faltou gratidão, faltou confiança e sobrou murmuração. A murmuração simplesmente mostrava que o povo não estava satisfeito, não estava contente. Quando agradecemos, quer seja a Deus, quer seja uns aos outros, nós reconhecemos que estamos satisfeitos com aquilo que é feito, com o interesse demonstrado. Quando não fazemos, certo? É porque parece nos faltar esse contentamento. Quanto a isso, 3 verdades do texto sobre satisfação e contentamento. Voltemos lá para Filipenses capítulo 4. Paulo nos ensina 3 verdades, porque a gratidão é a demonstração de nossa satisfação e contentamento. Primeiro, que a gente aprende com o apóstolo aqui: satisfação e contentamento precisam ser desenvolvidos. Observe a expressão no verso 11: aprendi. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. Uma verdade que precisamos aprender sobre estarmos contentes e satisfeitos é que nós não nascemos com ela. Não é natural do ser humano estar satisfeito ou contente. Isso é algo que precisa ser aprendido, que precisa ser desenvolvido. O apóstolo Paulo aqui está com mais de 20 anos de ministério. Está naquela que seria a sua 4ª viagem missionária, onde ele iria para Roma, para que Roma lhe enviasse à prisão. Mas, no meio do percurso, ele foi preso. Foi para Roma, mas não para ser enviado como missionário à Espanha, mas preso. Então, passou várias situações. Já lemos em 2 Coríntios, Paulo descrevendo as muitas situações que ele passou. E ele diz que no decorrer desses anos, ele aprendeu. Significa que ele não sabia. Significa que em algum momento ele possa ter reclamado ou até murmurado. Mas, vivendo uma situação atrás de outra, vendo o cuidado de Deus, a proteção, o amor, a ação, o jeito de Deus agir na vida dele, Paulo diz: olha, eu aprendi a viver contente. Não é algo que nasce conosco, é algo que precisamos desenvolver. Nós já falamos, por exemplo, da alegria nesse sentido. Agora Paulo reitera usando a ideia de... pulei aqui. Ninguém nasce com a satisfação e o contentamento. Pelo contrário, já quando crianças, demonstramos nossos pecados de murmurar, mesmo tendo nossas necessidades supridas. É possível que em algum momento também demonstremos a falta de satisfação e contentamento. Às vezes acontece conosco. Às vezes lá em casa, os meninos, né, a gente faz as compras e está lá com coisas na geladeira, com coisas na despensa, e eles dizem: o que é que eu vou comer hoje? Né? Não tem nada para me comer. Já viveram essa experiência? Já viveram? Não, foi o Vitor e o Paulinho, né, rapaz? Paulinho, né?
Aí tem lá, eu sei que o que é que eles querem dizer? Não tem o que eles queriam, né? Não tem aquela pizza, não tem aquele hambúrguer. Eu disse, homem, tá aí, vai lá, pega alguma coisa da geladeira, pega alguma coisa do armário e come, né? O menino gosta muito de macarrão, o Christian, o Mateus já gosta de hambúrguer, e vão lá e façam. Ou a ideia é que, né, não tem algo pronto, né? Eles querem que a gente vá lá. Mas às vezes nós adultos também, né? Pais, não tem o que eu quero comer. Hoje eu queria comer talvez uma pizza, né? Essa quarentena aí a gente não podia sair. Aí às vezes eu ficava dizendo, rapaz, eu queria ir lá na Burger King, né? Na Habib's, sei lá, numa loja dessa aí para comer algo diferente. Às vezes a gente cai nesses erros, né? Quando na verdade tem lá, Deus tem suprido, Deus tem dado o que a gente precisa. Tem uma historieta interessante, eu estudando para essa mensagem, eu reservei aqui para nós. Deixa eu ler a história aqui. É um livreto chamado Cultivando o Contentamento. Conta-se a história de uma menina cujo pai era um resmungão crônico. Certa noite, à mesa do jantar, ela anunciou com orgulho: eu sei o que todos na nossa família gostam. Ela não precisou de nenhuma persuasão para revelar a sua informação. Disse: João gosta de hambúrgueres, Cristina adora sorvete, Jaime ama pizza e mamãe gosta de frango. O pai esperava pela sua vez, mas não veio nenhuma informação. Então ele perguntou: meu bem, e eu? O que eu gosto? Do que o papai gosta? Com a inocência de uma criança, a menina respondeu: papai, você gosta de tudo que nós não temos. O papai era um exemplo de murmuração, de reclamação, sempre querendo aquilo que não teria, né? Hoje é dia dos pais, né? É um privilégio ser pai, mas também uma grande responsabilidade. Devemos, como pais, agradecer a Deus o que Ele nos tem dado. Isso vai ser exemplo para os nossos filhos. Mas isso aqui não é uma realidade muito longe da nossa, né? Quantas vezes não estamos querendo algo diferente do que nós temos, reclamando porque nesse mês saiu o celular de última geração e a gente, né, só tem um que cabe 32 gigas e a gente quer um agora de 64, de 128, né, para caber mais, né, ter mais espaço, caber mais aplicativos, né, os jovens ter mais jogos aí para poder baixar, mais espaço para baixar os jogos e por aí vai. Devemos aprender, irmãos, a sermos contentes com o que o Senhor tem nos dado, certo? Uma outra verdade que aprendemos sobre satisfação e contentamento é que ela independe da situação. Observe a expressão que Paulo usa após a expressão contentamento, né? Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, o contentamento não é só nos momentos em que está tudo bem. Não, deve ser em toda e qualquer situação. Contente porque eu posso comer aquela pizza naquele restaurante que eu gosto de ir. Mas também contente quando eu tenho que comer, eu vou comer aquele ovinho com arroz, né, com baião. Contente quando eu posso, né, alguns pais fizeram hoje, fazer um churrasco. Mas contente também quando domingo, final de mês, o que tem lá é salsicha. Em toda e qualquer situação. Paulo está falando por experiência. Já vimos as várias situações que ele passou. A situação que ele está agora é de um prisioneiro. É de alguém que não pode ter os grandes recursos. É de alguém que tem sua liberdade privada. A verdade é que nós reclamamos bastante com aquela expressão, né? De barriga cheia.
devemos estar contente em toda e qualquer situação. Ele estava preso, mesmo assim, contente e satisfeito. Havia passado nesses mais de 20 anos de ministério muita dificuldade. No entanto, vive contente e satisfeito. Aprendemos com Paulo, nesse momento aqui, que não precisamos estar nas melhores condições para sermos pessoas contentes. No próprio versículo 12, ele diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Paulo, na situação que estava sendo então humilhado, estava preso. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. O nosso contentamento e a nossa satisfação independe da situação. Eu posso estar empregado, ganhando um bom salário, mas posso estar desempregado, vivendo às vezes da ajuda dos irmãos. Paulo diz: estejam contentes. Lá na carta, a gente não vai ler, mas na carta de Timóteo ele diz: olha, se vocês tiverem com o que comer e se vestir, estejam contentes. E vem de alguém, né, que viveu essa situação. Não era alguém que estava na casa de praia, curtindo lá, olha, vocês têm que viver assim, né? Não, ele estava lá com dificuldades, mas mesmo assim orientou. Não precisamos ter o carro do ano, estar na melhor faculdade, ter aquela estabilidade no concurso público, ter o salário pomposo ou várias situações boas para estarmos contentes. Devemos ser e estar contente, diferente daquilo que a nossa cultura ensina, né? A nossa cultura, ela ensina que para me estar contente e satisfeito eu tenho que ter aquilo que ela está oferecendo. Então, para mim ser feliz, eu não posso ser feliz com o meu Fiat de 15 anos atrás. Eu tenho que ter um carro novo esse ano. Não posso ser feliz com o meu celular do ano passado. Eu tenho que ser feliz com a geração de agora. Então, a nossa cultura vai ensinando um tipo de felicidade diferente. E a gente vai caindo. E a gente vê crentes vivendo a era do consumismo como se só pudesse ser contente e satisfeito tendo aquilo. Eu não posso ser satisfeito se eu tiver só uma bicicleta. Eu tenho que ter mais e mais coisas. Sabe quando a gente age assim? A gente está parecendo com os gentios. Está parecendo com apenas um grupo religioso, mas que não tem a confiança completa em Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus dá uma orientação em dois momentos. Capítulo 5, versículo 20, ele diz o seguinte. A gente vai só aplicar aqui. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. A ideia é que aquilo que nós devemos fazer de certo, de justo, não deve ser igual os outros, a simples religiosidade dos outros. Ele cita aqui os fariseus daquela época, que eram os líderes ou o grupo religioso. Então, você vai ver crentes vivendo o consumismo. Olha, você não precisa viver igual eles, é uma forma de aplicação. Pouco mais à frente, no versículo 46 e 47, falando sobre amar o próximo e odiar o inimigo, mas quero fazer uma aplicação para isso, diz o seguinte: porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem isso também os publicanos do mesmo jeito? Verso 47, e se saudardes somente os vossos irmãos, que fareis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? A ideia de amar, a ideia de saudar, ele vai dizer, olha,
os gentios, os descrentes, eles amam quem ama. Eles saúdam quem saúdam. Vocês têm que ser diferentes. Fazendo uma aplicação para essa ideia. O consumismo está aí na sociedade. Toda propaganda que a gente vê na TV, entre uma série, nos incentiva a ter. E não sermos contentes com o que tem. Quando nós cedemos a isso, nós nos comportamos como o restante da sociedade que não tem a Deus. Nós somos comparados aos gentios e publicanos. E a nossa justiça, o certo que eu e você, por conhecermos a Cristo, devemos fazer é ser superior. Abrir mão, então, do que os outros fazem e fazer aquilo que Deus nos manda. E aqui, no texto de Filipenses, a orientação, o exemplo de Paulo é que nós estejamos contentes em toda e qualquer situação. E a última verdade relacionada à satisfação e contentamento é que a satisfação e o contentamento existe quando o Senhor é a nossa força. Versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é aquele versículo que os teólogos têm dito é o mais mal interpretado na Bíblia, né? Você vai ver esse versículo estampado em algumas coisas, né? Já vi muitos carros, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Eu posso tudo, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso conquistar qualquer coisa, segundo algumas interpretações, porque Deus me fortalece. Mas o texto não está dizendo isso. Uma das regras hermenêuticas de interpretação é que eu devo interpretar o texto dentro do seu contexto. Paulo não está dizendo que o cristão, ele vai conquistar todas as coisas porque ele tem o Senhor. Não. Ele vai dizer que o cristão, ele vai passar toda situação. Ele vai passar a situação de abundância, ou ele vai passar a situação de escassez, não em sua própria força, mas naquele que o fortalece, na força de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo eu posso viver sim com um salário pequeno e ser contente. Eu posso viver sim com aquele carrinho velho e ser contente. Eu posso viver sim com aquele celular antigo e ser contente. Eu não preciso disso. Eu posso ter, não tem problema, né? Não estou aqui fazendo nenhuma crítica a quem tem ou quem quer ter. Louvado seja Deus, a Ele toda glória e honra. O que Paulo quer ensinar, não sou eu, é que eu não preciso disso para ser contente. Eu posso ser contente, mesmo sem essas coisas. Eu devo ser contente, tendo essas coisas. Então, se você tem condição, está ganhando e quer renovar sua casa, louvado seja Deus. Fique contente com isso. Mas se não está dando, e sua casa está lá precisando de uma pintura, de um reboco, seja contente com isso também, né? E você consegue, né, mudar de transporte, louvado seja Deus, faça isso, seja contente. Mas se você não consegue, seja contente também com o que você tem. Seja contente em toda e qualquer situação. Porque quem vai lhe dar o contentamento não são os bens materiais, não são as aquisições, é o Senhor. O Senhor, Ele é o que eu e você mais precisamos. Ele tem que ser o nosso tesouro mais valioso. Ele tem que ser o nosso bem que eu mais almejo ter, que eu mais almejo conquistar. E nós já temos Ele. Mateus capítulo 13, aquela sequência de parábolas falando do reino, ele diz que quando encontramos o reino, quando encontramos, né, seria aqui um paralelo do próprio Deus, do próprio Jesus, é como encontrar algo precioso. Versículo
44 a 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, esconde-o. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ele vende tudo porque ele encontrou algo superior. O Jesus, o nosso Salvador, é esse algo superior. Verso 45 e 46. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo para possuir aquela pérola. Porque ele entende que aquela sim é a pérola. Jesus, o nosso Deus, o Espírito Santo, é esse algo valioso que nós já temos. Então, eu não preciso de mais nada para me trazer alegria, contentamento, satisfação, razão para viver. Ele é a nossa razão. É assim que devemos pensar sobre Deus. Ele é o ser ou o que eu posso ter de mais valioso. Nada nesse mundo vai superar isso. E eu e você temos, irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Amém por isso? Quero fazer algumas aplicações, selecionei só 2 e aí a gente conclui. Você precisa ser contente por ter o Senhor em sua vida. Você precisa ser satisfeito, ainda que esteja em situação difícil. Você tem Jesus. E ele disse: não te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. Essa primeira eu reitero isso que eu acabo de dizer. Você só vai ter plena satisfação quando Jesus for a sua satisfação, né? Cantamos aqui, né? Satisfação é ter a Cristo. Mas algumas pessoas, mesmo crentes, não ficam satisfeitos por ter Jesus, não ficam contentes. Para aquele que não tem Cristo, e você está correndo atrás de satisfação, somente Jesus Cristo pode te dar a verdadeira satisfação. Você pode até estar na igreja, mas não tem encontrado ainda o que lhe dê contentamento, ou lhe faça contente. É porque você ainda não encontrou Jesus Cristo. Quando você encontrar Jesus Cristo, você vai ser contente. Se você não tem sido satisfeito, talvez um problema possa ser que você precisa conhecer o Salvador. Você pode estar nessa igreja, não se iluda. Estar na igreja não traz salvação a ninguém. Você pode estar na igreja por vários motivos. E um deles pode não ser ter encontrado Jesus como seu Senhor. Você acha legal os amigos, você acha bom o ambiente, você gosta das músicas, sei lá. Não deve ser esse o motivo, deve ser porque você encontrou o Salvador e você sabe que precisa se congregar. É um lugar onde crentes se juntam para adorar o seu Senhor. E você é contente por causa disso. Conclusão. Paulo encerra sua epístola com a saudação costumeira. É os versículos finais. Vou voltar aqui para lá. A partir do versículo 21. Mas em especial, ele usa a expressão, a frase, os da casa de César. Paulo se despede da igreja mostrando que o evangelho havia avançado de tal ponto que a turma que trabalhava para o imperador havia sido alcançado para Cristo. Isso nos faz lembrar ainda que, independente das situações que nós passemos, elas não devem ser passadas à toa, sem propósito. Elas têm que redundar em glória ao Senhor. E Paulo estava preso, e um dos benefícios, além das epístolas, além de muitas coisas que aconteceram, foi que pessoas do próprio imperador, que talvez fossem próximas a eles,
né? Diz lá no início da carta que a guarda pretoriana ouvia a pregação do apóstolo Paulo. Aqueles que faziam às vezes a escolta particular do imperador ouviam o evangelho. É possível que eles se convertessem. Ele não discrimina aqui, ou descreve aqui, desculpa, quem são esses da casa de César. Mas uma coisa é certa: a situação que ele passou, o fato de ele ser contente e de ele pregar o evangelho nós já vimos, não estava preso, redundou em salvação para pessoas que talvez alguns dissessem: esse aí não tem mais jeito, né? Eles trabalham para o imperador, eles não querem outra coisa senão servir, né, aquele homem. Mas há salvação para todos. Isso nos ensina que as situações não devem ser passadas à toa. Devemos estar contentes, mas não somente isso. Devemos promover a glória e o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, que essa epístola, que a mim pessoalmente trouxe grande benefício, foi de grande ajuda, também possa ter sido para vocês. Ao vocês lerem Filipenses em suas leituras, estejam lembrando desses ensinamentos. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, por mais um término da exposição da Tua Palavra, por aprendermos várias verdades, vários assuntos importantes para que possamos Te amar mais e glorificar. Nos perdoa, Senhor, porque às vezes não colocamos em prática, ó Deus, o que nos tem sido ensinado. Então eu Te peço perdão porque tenho falhado em algumas áreas e peço ajuda para poder fazer de forma diferente, ó Deus, e agir para a glória do Teu nome. Também peço pelos meus irmãos que também têm essa dificuldade, Senhor. Embora estejamos estudando e aprendendo, às vezes não praticamos. Dá ajuda também, fortalece também, irmão. Senhor, os nossos irmãos aqui presentes, nossos irmãos que estão assistindo online, de qualquer localidade, ó Pai, que Tu seja a força necessária, seja a força que nós precisamos, Senhor, para obedecer a Tua palavra, e que possamos continuar aprendendo os Teus ensinamentos nessa igreja. É o que eu Te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. A gente teve um momento um pouco mais longo, na necessidade de